Boa noite a todos. Convido todos os amados agora a se reunirem em suas casas para juntos adorarmos o nosso Deus e engrandecermos o seu nome. Convido a todos neste momento a fecharem os seus olhos, ficarem em atitude de oração, enquanto cantamos um prelúdio, e em seguida eu farei uma oração dando continuidade à programação. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, para Te louvar, para aprender da Tua palavra. Nos abençoa, ó Deus, neste momento em que estaremos prestando um culto a Ti, cantando louvores, aprendendo da Tua palavra, engrandecendo o Teu nome. Te peço, ó Deus, por cada irmão que está em casa assistindo neste momento, este culto, que os louvores, Senhor Deus, sejam entoados com alegria, com gratidão em nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro ao coração de cada um que está assistindo, que possamos ser transformados, Senhor Deus, por ela, e que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos praticar essa palavra e levar também a outros que ainda não Te conhecem. Abençoa este culto, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico Nisso Pensai. Quem quer pensar na aflição, sofrendo em meio à provação, se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará.
nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensar. Quem quer pensar na aflição, sofrendo em meio à provação, se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Cantemos agora o hino do cantor cristão número 96, Deslumbrante. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas e profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos, os humanos, não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Vamos fazer agora uma leitura no Salmo de número 28.
Diz assim a santa palavra do Senhor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nossos corações. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com o cântico Mais Que Uma Voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida. Mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Vamos cantar agora o cântico Eu Te Louvarei.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Para finalizar essa parte do louvor, vamos entoar o cântico Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Rendemos a ti, Senhor Jesus, a nossa família. Brilhe em nós a tua luz, dá-nos tua graça e nos conduz. Da nossa casa seja sempre o sustentador. Rendemos a ti, Senhor Jesus, a nossa família. Que sejas o elo a nos unir e nosso amor a repartir. Da nossa casa seja sempre pacificador. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o teu querer em nós faze-nos conhecer. A nossa casa vem encher da tua glória e teu poder, pra nos manter em ti unidos, embora meu ser. Rendemos a ti, Senhor Jesus, a nossa família. A tua imagem refletir, paz e alegria irão fluir. Da nossas vidas seja sempre guia e protetor. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o teu querer em nós faze-nos conhecer. A nossa casa vem encher da tua glória, o teu poder, pra nos manter em ti unidos, em modo meu
ser, pra nos manter em ti unidos, vem moldar meu ser. Boa noite a todos os irmãos, boa noite a todos os que nos acompanham. Vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor e, assim, buscar aprender da palavra de Deus e moldar a nossa vida através dela. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe durante este tempo. Senhor Deus, grandioso Pai, nós rogamos a Tua bênção sobre as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos abençoe neste tempo que teremos aqui, da qual aprenderemos mais da Tua palavra. Rogamos a direção do Teu Santo Espírito em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, hoje nós comemoramos um dia bem especial, o Dia das Mães, né? E desde já nós parabenizamos a todas as mães e assim desejamos que Deus esteja abençoando a vida de cada uma. E a Bíblia, ela nos mostra exemplos de mães maravilhosas. A Bíblia nos mostra nos seus personagens que cada pessoa tem um valor específico e que os nomes que são citados não são por acaso. Timóteo é muito conhecido como o apóstolo, o discípulo do apóstolo Paulo, né? E da qual Paulo chama como seu filho na fé. Mas Timóteo, além desta herança de Paulo, ele também carregava um legado familiar muito valoroso. Um legado familiar que havia agregado muito à sua vida. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, exerceram importante influência na formação cristã daquele servo, ao ponto de o próprio Paulo reconhecer isso em suas cartas enviadas a Timóteo. Além de cumprirem o seu papel como responsáveis familiar dele, como o papel maternal pela vida dele, também cuidava da vida espiritual dele e assim buscava realmente fazê-lo crescer no Senhor. Nós vamos refletir então esta noite sobre algumas características desta mãe, Eunice, e assim buscar aprender por meio do seu exemplo. A primeira é que ela exercia uma fé sem fingimento. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, nós podemos ler o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Eunice era mãe de Timóteo e também ela era filha de Lloyd. Ela cresceu bebendo o leite da piedade e transmitiu essas mesmas verdades a seu filho, as verdades que foram aprendidas no seu lar. Nela habitava uma fé sem fingimento e essa mesma fé ela transmitiu para o seu filho. Lloyd ensinou esta fé à sua filha Eunice e juntas elas transmitiram esta fé para Timóteo. Paulo, ele se preocupava com uma fé genuína no meio da igreja. E ele queria que fosse tirado do meio da igreja toda religiosidade apenas aparente, que não transmitiam uma fé verdadeira que vinha do coração, uma fé genuína. Mas aqui ele reconhece que nessas mulheres havia a simplicidade e a pureza em sua forma de crer. Por isso, o jovem Timóteo era tão temente a Deus. A primeira característica que nós podemos aprender por meio desta mulher, de Eunice, é que nós devemos desenvolver uma fé sem fingimento. Você que é mãe, deve ser uma mãe espiritual para os seus filhos, ensinando a eles uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que não existe apenas nas palavras ou apenas em vir à igreja ou assistir os cultos, mas uma fé que existe no dia a dia, uma fé que existe no viver, no praticar, no agir e confirma aquilo que está no coração. Esta mesma fé deve ser transmitida aos filhos. As crianças percebem muito bem aquilo
que nós falamos, né? E nós sabemos disso. E as crianças percebem se nós realmente acreditamos naquilo que nós estamos dizendo. E elas notam se o nosso comportamento é sempre o mesmo, se o nosso comportamento na igreja é igual ao nosso comportamento em casa, se é igual ao nosso comportamento em outros lugares. Nesse sentido, a fé é um escudo espiritual que protege a nossa família. A maior influência que uma mãe pode ter para com o seu filho é transmitindo a ele esta fé de forma verdadeira, de forma genuína. Não uma fé partida em momentos, mas uma fé íntegra em todo o viver. Assim, uma mãe espiritual exerce a sua fé sobre os seus filhos. E todos nós, não apenas as mães, mas todos nós, cristãos, aprendemos por meio de Eunice e também por meio de Lloyd, que nós devemos desenvolver uma fé genuína e devemos transmitir esta fé para os outros. Mas uma segunda característica que nós aprendemos por meio destas mulheres, por meio de Eunice e de Lloyd, é que nós também devemos crescer na palavra de Deus. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, nós lemos o seguinte, vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós observamos aqui que Eunice, a mãe de Timóteo, era uma mulher comprometida com a palavra de Deus, que crescia na palavra de Deus e levava o seu filho a crescer junto consigo. Ela ensinou a Timóteo, desde a infância, as sagradas letras. A palavra que é usada aqui para mostrar isso, quando fala desde a infância, a mesma ideia desde o ventre, né? Ou seja, desde antes do nascimento, Lloyd buscava mostrar para Timóteo a palavra de Deus. Ele cresceu desde o seu nascimento até a sua vida adulta, instruído pela palavra de Deus, passado pela sua mãe, bem como também pela sua avó Lloyd. Essas sagradas letras tornaram Timóteo sábio para a salvação. Aqui a ideia é que desde pequeno, desde mesmo entender aquilo que estava sendo falado, Lloyd e Eunice compartilhavam com Timóteo os ensinos da palavra de Deus. Liam a palavra de Deus, proclamavam e falavam da palavra de Deus para Timóteo. E assim ele cresceu neste ensino, e este ensino ficou na sua mente de modo que por meio dele ele foi iluminado para assim ser salvo por Deus. Paulo, ele lembra a Timóteo aqui que ele foi educado nos caminhos do Senhor, que ele aprendeu a palavra de Deus desde cedo e que certamente este aprendizado veio de sua herança familiar, vinda de Eunice e de sua avó Lloyd. Estas mulheres que provavelmente nem talvez soubessem ou tivessem muitos conhecimentos em relação à leitura e à escrita, elas cumpriram o sacerdócio familiar ensinando a palavra de Deus para o seu filho. Isso é interessante, porque naquela época as mulheres não tinham tantas oportunidades, mas elas, com o pouco que tinham, buscaram instruir ao máximo o seu filho e o seu neto na palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9, também vai ser instruído esta verdade para todos do povo de Deus, de inculcarem na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, de ao sentar, ao deitar, ao caminhar, aonde for, está sempre ali inculcando e martelando a palavra de Deus para os seus filhos. A maior parte do tempo dos filhos não é na igreja. Nós sabemos disso. Então, os pais devem aproveitar cada tempo que tiverem para ensinar a Bíblia aos seus filhos, não deixando isso apenas quando forem para o culto. É interessante que muitos pais querem terceirizar essa responsabilidade,
querem pegar a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e jogar no professor, na professora da escola dominical, no pastor ou no culto infantil aqui na igreja. Mas não deve ser assim. A escola dominical, os pastores, bem como o culto infantil, devem servir de apoio para a missão que os pais, a mãe e o pai têm de ensinar, de inculcar a palavra de Deus nos seus filhos diariamente, para que assim então ele possa realmente compreender o que Deus quer dizer em sua palavra. E assim, o provérbio, a instrução que nos é dada de ensinar a criança o caminho que ela deve andar desde cedo, para que mais tarde não venha a se desviar dele, possa realmente ser cumprida. No dia a dia, em família, é preciso haver espaço para falar, para ensinar a palavra de Deus. Para as mães, então, fica aqui esse desafio de ensinarem a palavra de Deus para os seus filhos. Mas para todos também fica este exemplo de Eunice, de nós darmos a devida importância à palavra de Deus, de nós ensinarmos a palavra de Deus para com aqueles que estão próximos a nós. Neste período de quarentena, eu creio, e que os pais têm tido muito mais oportunidade de estarem com seus filhos em casa. Então, que além dos estudos da escola, que muitos estão continuando e acompanhando de casa, que os pais também venham a tirar tempo para colocar o estudo da palavra de Deus no programa de seus filhos, de modo que elas possam ter este contato com a palavra de Deus e assim também terem os seus corações quebrantados para a salvação. Eu tenho certeza que você ora pela salvação dos seus filhos. Eu tenho certeza que você intercede a Deus para que Deus venha a salvar os seus filhos. Mas, além de orar, que você também possa ensinar a palavra de Deus, que você também possa inculcar a palavra de Deus desde a infância, ensinar as sagradas letras, para que assim os seus filhos possam alcançar esta sabedoria da salvação que vem de Deus. Assim, nós aprendemos isso com Eunice e também com sua mãe Lloyd. Nós aprendemos a desenvolver uma fé sem fingimento e também a desenvolver um crescimento na palavra de Deus. Mas, por fim, nós podemos aprender também com o exemplo dessas mulheres, a nós firmarmos um bom testemunho de vida, a termos um testemunho que glorifica a Deus. Lá em Atos, nós vamos ler Atos capítulo 16, versículo 1. Atos capítulo 16, versículo 1 diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dessa vez aqui, Lucas, no caso, que registra em Atos, é quem fala sobre a família de Timóteo. E ele descreve justamente como Paulo conheceu Timóteo, seu discípulo. Nessa citação, ele revela que Eunice, a mãe de Timóteo, e por consequência também, já que ela era judia, a sua avó Lloyd também era judia, eram de origem lá do povo judeu. No entanto, elas eram cristãs. Percebemos então o quanto o testemunho destas mulheres, de Eunice e de Lloyd, era conhecido ali entre as pessoas. Lucas, ao buscar os relatos e ao fazer então a sua redação no livro de Atos, ele faz questão de registrar que Eunice, era uma mulher crente. Ela era uma judia crente. E com certeza, como nós vimos nas outras cartas, Eunice também demonstrava essa mesma fé. As pessoas viam nelas mulheres genuinamente cristãs. E este testemunho de vida que busca glorificar a Deus fez com que Timóteo, então, fosse e seguisse o mesmo exemplo. A incoerência entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos muitas vezes pode impedir que os nossos filhos vivam e conheçam o verdadeiro evangelho. Muitos saem da igreja quando se tornam adolescentes ou vão crescendo e desenvolvem um interesse muito pouco pelas coisas de Deus,
porque os pais não tiveram um testemunho de vida cristã dentro de casa. Paulo também deixa claro aqui, ao escrever a Timóteo, lá nas suas cartas, com respeito ao valor do testemunho da família. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, o testemunho familiar, um testemunho de vida que glorifica a Deus na família, é imprescindível para educar os filhos. É importantíssimo na educação dos filhos. Mãe que está nos ouvindo, ou todos os pais que estão nos ouvindo, eu digo que você pode não ter todo o conhecimento do mundo em relação aos desvendar da teologia e da palavra de Deus. Você não pode ter a leitura mais fluida do mundo. Você pode ter pouco conhecimento em relação a estas coisas. Mas zele pelo um testemunho de vida que glorifica a Deus. Isso é imprescindível, isso é indispensável para a educação dos seus filhos. Zele por um testemunho de vida que glorifica a Deus. E assim você estará dando um grande passo na educação dos seus filhos para incentivá-los a buscar mais ao Senhor. É certo, irmãos, que Deus tem seus propósitos e Deus tem seus caminhos que são superiores aos nossos. E Ele sabe muito bem o que há de acontecer na vida de cada um. Muitas vezes Ele pode ter um direcionamento para alguém que não seja seguir os seus caminhos. Mas isso não exclui a responsabilidade dos pais de cumprirem com a sua tarefa, de testemunharem de uma vida que glorifica a Deus. Eunice e Lloyd aqui nos ensinam que nós precisamos ter um testemunho que glorifica a Deus. Não apenas os pais, mas todos os crentes precisam ter um testemunho que glorifica a Deus. Irmãos, nós aprendemos por meio destas mulheres que nós precisamos ter uma fé sem fingimento, que nós precisamos crescer na palavra de Deus e precisamos também desenvolver um testemunho de vida que glorifica a Deus. Mais tarde, Timóteo tornou-se um discípulo do apóstolo Paulo e constituiu-se num dos maiores pastores, da igreja cristã de sua época. Você, mãe, você é desafiada a andar com Deus, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus. Essas mulheres que, embora nós saibamos pouco ao seu respeito, elas tiveram sua vida marcada pelo seu sucessor, Timóteo. Certamente elas se orgulhavam de ter um homem de Deus na sua família. O maior sucesso que uma mãe pode ter é cumprir com a sua responsabilidade diante de Deus. Seus filhos podem até não seguir o seu exemplo, a sua fé, nem o seu zelo pela palavra de Deus, mas você deve cumprir com a sua responsabilidade, independente disso, porque a você, mãe, foi confiada uma missão que vem de Deus. Olhe, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz o seguinte: todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Deus lhe confiou esta missão de ser mãe, e a sua feminilidade vai ser preservada através do desempenho nesta função, desempenhando e preservando esta função de mãe com fé, com amor, com santificação, com bom senso. Deus então tem confiado a você esta missão de ser mãe. E é muito bom. Nós que somos filhos somos muito gratos pelas nossas mães, que sabemos que com muito esforço, com muito amor,
com muita dedicação, se esforçam ao máximo para sempre ver o nosso melhor. Mesmo que nos disciplinando, mesmo que nos privando de certas coisas em determinado momento, mas é sempre buscando o nosso melhor. E nós, como filhos, devemos zelar também por este amor que as mães demonstram para conosco. Mas, terminando então o nosso estudo esta noite, eu quero dizer para você que é mãe, que você tem sim uma autoridade espiritual sobre os seus filhos. E a sua missão de mãe lhe garante esta autoridade. E para que você exerça essa autoridade, é necessário que você desenvolva uma fé sem fingimento, que você desenvolva um zelo pela palavra de Deus e também um testemunho que glorifica a Deus. Que Deus então abençoe todas as mães que estão nos ouvindo e que Deus também nos ajude, a todos nós, crentes, a buscarmos seguir e desenvolver estas mesmas características que Eunice e Lloyd desenvolveram. Que nós possamos juntos crescer para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado a Deus pelas mães que o Senhor tem confiado a nós. Muito obrigado a Deus pela vida de cada uma. Continua a abençoar, continua, ó Deus, a fortalecer cada mãe na sua missão que assim o Senhor tem lhe concedido. Se está faltando força, se está faltando ânimo, ou então se por algum motivo os filhos têm demonstrado rebeldia, que o Senhor conceda a estas mães alento, que o Senhor conceda a estas mães o teu forte abraço, de modo, ó Deus, que elas possam sentir as forças vindo do Senhor e assim, ó Deus, continuar firmes no propósito e na responsabilidade que o Senhor tem confiado a cada uma delas. Nós rogamos por isso, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude também a desenvolvermos essas características que Eunice e Lloyd desenvolveram em nossas vidas, a termos uma fé genuína e verdadeira, a termos um amor e um zelo pela tua palavra, e também, ó Deus, a termos um testemunho que glorifica ao Senhor diante das pessoas e diante dos nossos familiares. Nós rogamos por isso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a todos e teremos agora uma surpresa preparada exclusivamente para as mães da nossa igreja. De novo, meu Deus, de novo, toda vida essa louça pra lavar. Sempre tem louça, sempre tem prato pra lavar nessa casa. Ninguém faz nada, rapaz. Ninguém enxagou, ninguém ensabou nada. Quero ver quando eu morrer, viu? Ah, quando eu morrer eu quero ver vocês se virarem pra botar essas coisas nessa casa. Deixa eu lá. Eita, quebra, menino! Ei, rapaz, vai pra onde assim, se avisar pra onde vai? Tem mãe não? Eu vou pra casa do meu amigo, mãe. Que amigo? Juninho. E que amigo é esse que eu conheço? O da escola. E é filho de quem? De Dona Zefinha. E vai voltar que horas? Daqui a pouco, é bem rápido. Eu posso ir? Sei não, pede do seu pai. Ixi. Ei, bora cuidando na vida? Já são 11 horas, já tá quase na hora do almoço. Você ainda tá dormindo? Mãe, eu tô de férias, deixa eu dormir. E daí, rapaz? Me diga aí quando foi que você fez alguma coisa nessa casa. Ontem mesmo eu lavei a louça, lembra? Eu nem respondi desse jeito não. Foi Vamos você cuidando. que perguntou. Vamos cuidando, Não, vou eu contar até não 10. quero ficar Vou aqui. contar até 10. Eu não quero. Vou lhe dar um razão pra você chorar agora. Ô mãe, tu viu a chave da moto? Tá em cima da mesa. Essa chave? Você não acha essa chave aqui não? Mãe, a chave não tá lá na mesa não. Ó, se eu for ali
e achar essa chave, Não eu tá vou lá. esfregar na sua cara. Isso aqui é o quê? Uma escova de dente? Mas não tava ali. Tava não, criou perto e veio andando sozinho pra cá. Não tá. A sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz. Você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigada, mãe, pra me fazer feliz. Você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina que o melhor presente que eu ganhei da vida foi você. Eu sinto Deus no fundo desse seu olhar e na forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelos seus. Este sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras
Tuas palavras são para se igualar.